Então, bom dia, alunos. Damos início à aula de biologia. Aula de número 10, onde o nosso assunto são os protozoários. Então, vamos aos protozoários, né? Que é o segundo reino. O primeiro reino era o reino Monera, os protozoários é o segundo reino. Então, já são seres eucariontes, quer dizer que eles já têm a membrana do núcleo, são unicelulares e heterótrofos. A maioria deles é aquático de vida livre, mas alguns são parasitas e vivem dentro do corpo de outros seres vivos, inclusive dos humanos. O termo protozoário deriva das palavras em latim proto, que é primitivo, e zoon, que é animal, ou seja, animais primitivos. Isso porque já foram considerados animais por serem heterótrofos. Quer dizer, os seres heterótrofos, eles precisam absorver alimento, né? A complexidade da célula eucariótica de um protozoário é tão grande que ela sozinha executa todas as funções que tecidos, órgãos e sistemas realizam em um ser pluricelular complexo, como a locomoção, respiração, excreção, o controle hídrico, ou seja, da água, reprodução e relacionamento com o ambiente. Tudo é executado por uma única célula, que conta com algumas estruturas capazes de realizar alguns desses papéis específicos, como um organismo pluricelular. A célula de um protista é semelhante às células de animais e plantas, mas também há particularidades. Ocorrem cílios e flagelos para a locomoção ou captura de alimento, né? A célula do protozoário tem uma membrana simples ou reforçada por capas externas proteicas, ou seja, de natureza proteica, formada por aminoácidos, ou ainda por carapaças minerais, como certas amebas, e aí recebe o nome de decamebas. A origem. Os protozoários constituem um grupo de eucariontes com cerca de 20 mil espécies. É um grupo diversificado, heterogêneo, que evoluiu a partir de algas unicelulares. Em alguns casos, essa origem torna-se bem clara, como, por exemplo, no grupo dos flagelados, aqueles que possuem flagelos, né? Há registro fóssil de protozoários com carapaças, que são os foraminíferos, que vivem há mais de 1,5 bilhão de anos na era proterozoica. Grandes extensões do fundo dos mares apresentam espessas camadas e depósitos de carapaças de certas espécies de radiolários e foraminíferos. São as chamadas vasas. Então, aqui a gente tem um radiolário. Ele apresenta uma carapaça de sílica e, na verdade, é uma microscopia eletrônica, né? Então, ele é bem pequeno. O habitat. Os protozoários são, na grande maioria, aquáticos, vivendo nos mares, rios, tanques, aquários, poças, lodo e até na terra úmida. Há espécies mutualísticas, aquelas que vivem, fazem bem para um outro organismo, né? E muitas são parasitas de invertebrados e vertebrados. Eles são organismos microscópicos, mas a espécie de 2 a 3 milímetros. Aí já são visíveis a olho nu, né? Alguns formam colônias livres ou sésseis. Fazem parte do plâncton, que é um conjunto de seres que vivem em suspensão na água dos rios, lagos e oceanos, carregados passivamente pelas ondas e correnteza. Em relação à digestão deles, nas espécies de vida livre, a formação do vacúolo digestivo, quer dizer, o vacúolo onde ocorre a digestão, né? As partículas alimentares são englobadas por pseudópodos ou penetram por uma abertura pré-existente na membrana, que é o citóstomo.
Isso acontece no paramécio. Já no interior da célula, ocorre a digestão e os resíduos sólidos não digeridos são expelidos em qualquer ponto da periferia, por extrusão do vacúolo, ou num ponto determinado da membrana, que é o citopígio, o citoprócto. Então, aqui a gente tem a imagem de um paramécio, né? Aqui tem a citofaringe, o sulco oral, o vacúolo contrátil, que regula a quantidade de água, e os resíduos são eliminados pela superfície. Eles têm dois núcleos, um macronúcleo e um micronúcleo. E o paramécio é do grupo dos ciliados, quer dizer que apresenta em toda a superfície vários pelos, que servem, então, para locomoção e também para captura de alimentos. A respiração, a troca de gases respiratórios, se processa em toda a superfície celular. A excreção, os produtos solúveis da excreção podem ser eliminados em toda a superfície da célula. Nos protozoários de água doce, há um vacúolo contrátil que recolhe o excesso de água absorvido pela célula, expulsando-a de tempos em tempos por uma contração brusca. Então, o vacúolo é, portanto, osmorregulador. Então, as amebas, por exemplo, de água doce, esse vacúolo só tem em organismos que vivem em água doce, porque eles vão absorvendo água, a célula vai absorvendo água, e se não expulsar, a célula pode arrebentar. Então, ela faz a regulação hídrica. A classificação dos protozoários é baseada no modo de locomoção, dando origem aos variados tipos de protozoários. Então, eles são divididos em sarcudíneos, ciliados, flagelados e esporozoários. Os esporozoários são o único grupo que não apresentam estrutura locomotora. Então, os sarcudíneos, que também são chamados de risópodos, são os protozoários que usam prolongamentos do citoplasma chamado pseudópodes, que significa pés falsos para a locomoção. Os representantes mais comuns dos sarcudíneos são as amebas, sendo em sua maioria de vida livre e habitando água doce. Vida livre quer dizer que não são parasitas, né? Entretanto, existem espécies comensais que vivem dentro do corpo humano sem causar prejuízo. São exemplos a Entamoeba coli, que habita o intestino grosso, e a Entamoeba gingivalis, que vive na boca. E também existem as parasitas como a Entamoeba histolítica, que vive no intestino grosso do ser humano e provoca a amebíase. Aqui a gente tem uma ameba, então essas projeções aqui do citoplasma que são os pseudópodes. Aí, através deles, que eles capturam o alimento através da fagocitose. Aqui a gente vê o núcleo, o vacúolo digestivo, o vacúolo contrático, que geralmente é grande. Seguindo, então, outro grupo. Não, ainda sobre as amebas. Os pseudópodes das amebas também são usados para alimentação. Elas se aproximam do alimento, usam os pseudópodes para englobá-lo, depois ele é internalizado e fica envolto por um pedaço da membrana celular, formando uma bolsa chamada fagossomo. No citoplasma, o fagossomo se une ao lisossomo, que contém enzimas digestivas, e são formados os vacúolos digestivos, no interior dos quais ocorre a digestão. Em seguida, os restos da digestão são eliminados por plasmocitose. Então, aqui tem um alimento, né? Os pseudópodes englobam esse alimento, então aqui a gente percebe que o alimento fica retido junto com uma parte da membrana, formando então o vacúolo digestivo, né? E o que não é digerido, ele elimina novamente por plasmocitose.
Os foraminíferos são o filo dos protozoários e também se locomovem por pseudópodes. Eles possuem uma carapaça externa de carbonato de cálcio, com perfurações pelas quais se projetam finos e delicados pseudópodes. Aí tem outros dois filos, os heliozoários e radiolários. Os heliozoários e radiolários são protozoários do filo Actinopoda. Eles possuem pseudópodes afilados que se projetam como raios em volta da célula. Todos os radiolários são marinhos, enquanto os heliozoários são marinhos ou de água doce. Então, tem espécies de água doce e outra de outros marinhos. Em comum, apresentam um esqueleto interno de sílica, que torna a sua forma bem definida. Então, aqui a gente tem a imagem, né, de alguns radiolários, foraminíferos e heliozoários. Então, são organismos bem bonitos, se a gente olhar no microscópio. Os ciliados, que é outro grupo, então os protozoários ciliados, pertencem ao filo Ciliófora e se locomovem por meio de filamentos curtos e numerosos, que são os cílios. A maioria desses organismos tem vida livre. Um caso interessante é a vorticela, que é um ciliado séssil em formato de sino invertido, com uma haste para se fixar a um substrato. Quando a gente diz que um organismo é séssil, ele se fixa no substrato, né? Como os corais, por exemplo, as anêmonas do mar. Outro exemplo de ciliado é o paramécio. Os paramécios são dioicos, quer dizer que possuem sexos separados, né? Então, tem o indivíduo macho e o indivíduo fêmea, e se reproduzem de forma sexuada através da conjugação. Cada paramécio se divide 2 vezes, originando um total de 8 novos indivíduos. Aí os flagelados também são chamados de mastigóforos. Então, os protozoários flagelados pertencem ao filo Zoomastigófora. Eles se movimentam através de flagelos em forma de chicote. Alguns flagelados são sésseis e usam flagelo para capturar moléculas de alimento. Eles podem viver sozinhos ou associados, formando colônias. Algumas espécies são parasitas, como o Trichomonas vaginalis, que se aloja na mucosa vaginal, provocando doenças na genitália feminina. O Trypanosoma cruzi, que causa doença de Chagas, ou o Trypanosoma brucei, que causa a doença do sono. Eles são os agentes etiológicos, né? Daí, na próxima aula, a gente vai ver a doença de Chagas, a malária, juntamente com os vetores que causam. Então, aqui a gente tem o Trypanosoma cruzi, aqui novamente, aqui eu só coloquei o barbeiro, que é o vetor que transmite, então, a doença de Chagas para os humanos, né? E o último grupo são os esporozoários, que pertencem ao filo Apicomplexa. Eles não possuem estrutura locomotora. São exclusivamente espécies parasitas de seres humanos e de animais vertebrados e invertebrados. A reprodução ocorre através da alternância de gerações, sexuada e assexuada, e produção de esporos. Isso faz com que muitos esporozoários tenham ciclos de vida mais complexos. A alternância de gerações representa que eles vão ter uma fase que é 2N, ou seja, diploide, e outra fase que é haploide. Então, um dos exemplos mais conhecidos desse grupo são os plasmódios, causadores da malária. Eles passam por algumas fases dentro do corpo, sendo uma delas chamada de merozoítos. Quando se multiplicam dentro dos glóbulos vermelhos,
né? São as nossas células sanguíneas que transportam oxigênio, gás carbônico, que se rompem liberando parasitos, infectando novas células. Aí é nesse período, isso a gente vai ver na aula que vem, mas quando os glóbulos vermelhos se rompem, ocorrem aquelas febres, né? A febre a cada 3 dias ou 4 dias. E aqui tem a forma, então, dos Plasmodium. Esse aqui é o falciparum, esse aqui, Plasmodium malária, que causa malária. Morfologicamente, eles são bem parecidos. E algumas doenças, então, a amebíase. A transmissão da doença ocorre principalmente por meio da ingestão da água ou dos alimentos contaminados pelas fezes contendo cistos de amebas. Também pode ser via sexual, através do contato oral ou anal, mas isso é mais raro. A amebíase, ou também chamada de desinteria amebiana, é provocada pela forma patogênica da ameba, chamada entamoeba histolítica. Ocorre muito em países mais pobres, estimando que 50% das pessoas sejam contaminadas por ano. Então, aqui a gente tem o ciclo, né? A pessoa ingere, por acaso, o cisto maduro, né? Ele passa por todo o aparelho digestório, sai através das fezes, aí o cisto maduro se multiplica, formando, aí ocorre a eclosão e, novamente, pode ocorrer a contaminação. A giardíase. A infecção se dá tanto pela ingestão de água e alimentos contaminados, como pelo contato direto das mãos com objetos contaminados pelo cisto. O agente causador da giardíase é o protozoário flagelado Giardia lamblia, cujos cistos são eliminados nas fezes das pessoas contaminadas. Então, a pessoa ingere, né, os cistos através do alimento ou água contaminada. Aí a forma, ele tem uma forma diferente, daí o trofozoito emerge de cisto ativo para se alimentar e se replicar dentro do corpo humano. Os trofozoitos se reproduzem assexuadamente por fissão binária, quer dizer, se divide. Apenas 1/3 das pessoas infectadas apresentam os sintomas. Tanto os cistos quanto os trofozoitos são encontrados nas fezes. Aí são eliminados, né? E eles podem sobreviver por semanas ou meses na água gelada, ou sobre alimentos, né? Então, a forma de cisto é uma forma bastante resistente. E a última doença, a tricomoníase, que é uma doença sexualmente transmissível causada pelo Trichomonas vaginalis. É comumente transmitida entre parceiros que não utilizam proteção adequada, que é a camisinha, e pode atingir tanto homens quanto mulheres. Então, aqui eu só coloquei um slide, não dá para ver bem, né? Mas ocorre no aparelho reprodutor, tanto de homem quanto das mulheres. As mulheres se infectam mais, 75% das mulheres não apresentam sintomas, e nos homens, 50% também não apresentam sintomas. Mas os sintomas são desconforto na vagina ou na uretra, corrimento, tanto na mulher quanto no homem. Então, tem que se cuidar. E a aula de hoje termina por aqui, interrompendo o compartilhamento e encerrando a gravação.